Bom dia, prezado amigo e ouvinte. Estamos dando início, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, à live de hoje, a qual fazemos todos os dias, com o maior prazer em poder estar passando para as pessoas os cuidados da vida que temos que ter, não é? Então, com o jeito que está ficando o mundo, cada dia mais difícil de se viver, porque vai complicando as coisas, vai complicando e a pessoa fica desesperada, né? As pessoas, porque parece não conseguir encontrar saída, né? Mas Deus, Ele avisa tudo. Para quem é o sofrimento, por que do sofrimento, e diz quem Ele está sempre pronto para livrar, porque nós temos que ter a obrigação de ouvir a voz do nosso mestre, do nosso chefe, né? Podemos colocar assim, Altíssimo, porque se não ouvirmos, fica difícil, né? Porque se não obedecermos, também ele não vai ter, nem sei se posso dizer, a obrigação de atender as pessoas, né? Porque ele não precisa ser obrigado por ninguém. Ele está acima de todas as coisas. Mas tem uma passagem muito importante na Bíblia, qual todas elas são muito importantes, mas essa parte me chama muita atenção, porque é muito bem explicado. Tem pessoas que acham ela tão forte que às vezes acostuma abrir a sua Bíblia e pôr em algum lugar da casa e que chega aquela página, a gente vê nas casas das pessoas, ficar suja, né? De tanto ficar aberta, como que se isso valesse só a abertura dessa palavra. O que vale não é mostrar a foto, o que vale é mostrar em si o respeito, o cumprimento e o entendimento. Porque não tem como você obedecer, né? Cumprir sem não entender, não haver entendido, né? Porque como que a gente vai fazer uma coisa que até então não saiba o seu valor, não é isso? E então, por isso é que eu gosto muito de, quando eu passo uma mensagem ou falo de uma coisa qualquer, eu procuro o máximo a fazer que as pessoas entendam. Com palavras simples, muitas vezes até parecendo grosseiras, mas é uma maneira mais fácil, né? A gente vê nas mensagens de Jesus que muitas vezes as suas palavras pareciam um pouco duras. Um dia, ele chamando os fariseus de hipócritas, raça de víboras, quer dizer, raça de cobras, e quem vos ensinou a fugir da ira futura? Que tanta certeza vocês podem terem que está certo? E fez uma longa explanação ali, porém bastante dura. Levou até os discípulos a dizer a ele: Mestre, é tão dura essas suas palavras, quem poderá suportar?
Se o senhor começar falando assim, agora eu estou falando com as minhas palavras, né? Digamos, se o senhor começar a falar assim, eles vão tudo embora, mestre. Ninguém aguenta ouvir esse seu discurso, não. É muito pesado. Veja bem, ele falava no sistema bastante grosseiro, mas em cima das pessoas que eram realmente grossas, entendeu? No sentido da palavra. Mas veja bem a intenção desse mestre divino, do próprio Deus. O Salmo 91, conhecido por todos, né? Entre católicos, espíritas e todas as religiões, né? E veja bem, o que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, permanentemente moram nesse esconderijo, que é o habitar, está sempre com ele. Eu vou dividindo os versículos, às vezes, para poder ficar mais bem explicado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, quer dizer, não só habita, mas tem confiança. Em outra tradução bíblica diz: a sombra do Onipotente descansará. Habita e está à sombra do Onipotente, pode ficar descansado. Não é isso? Esse é o versículo 1. Verso 2. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio. O salmista está explicando, ó, quem falou isso não é simplesmente as minhas palavras, diz o Senhor. Foi Deus, ele está explicando, né? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem é o passarinheiro que ele refere? Satanás. Ele que arma as armadilhas, faz laços, né, para apanhar as pessoas que andam despercebidas e não estão na sombra do Altíssimo e nem habita com o Altíssimo, né? E então, quem tiver nessa parte que já lemos, na sombra, né, do Onipotente, ele vai ficar descansado e livre do laço de Satanás e da peste perniciosa. Qualquer tipo de peste que vem fazer perecer, perniciosa, né? Então, verso 4. Cobrir-te-á, ele está falando, esse Deus, se você andar assim, vai te cobrir com as suas penas, sob suas asas estará seguro. Na verdade, ele não está falando aqui simplesmente que ele tem asas e penas, né? Porque Deus pode ser da forma que ele quiser. Ele tem poder para isso. Até os espíritos têm o poder de materializarem de uma forma ou de outra, né? Aqui no 4 diz, cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estará seguro. Se você fazer isso, aí sim, é muito mais do que abrir a Bíblia nessa página e deixar aberto na sua casa, que isso de nada vai valer. Sua verdade, aqui no verso 4 ainda, porque eu dividi ele, né? A sua verdade é pavês e escudo. A sua verdade
é significante, na real, e é um escudo. O que é um escudo? Era usado nas guerras passadas como proteção contra a espada, né? Quer dizer, você vai ter um escudo invisível enviado por Deus que te protegerá de qualquer mal, até mesmo das artimanhas do diabo. Verso 5. Não te assustarás do temor noturno, nem da seta que voe de dia. O povo fica desesperado quando vê falar em besta, marca da besta, tantas coisas que eles ficam em desespero, tipo assim, eu já me dou como derrotado, certo? E se fizermos assim, desculpa, se fizermos assim, não precisa nem palavras. Nós já estamos tirando Deus de nos dar a proteção, porque já consideramos vencido e estamos falando que temos Deus nos ajudando, nos defendendo, nos amparando. Tá vendo? Então, será que Deus ficaria triste com a pessoa ou não se importaria quando alguém diz estar com ele e anda com medo de tudo, né? E aqui está falando para não temer, né? Não ficar com medo de nada, quem tiver nessa qualidade do que estamos lendo. Verso 5, que eu li aqui. E temor noturno. O que é um temor noturno? O que é as trevas? Noturno já está falando, né? Da noite, escuro. E de onde vem esse temor noturno? De dentro, de onde não há nenhum conhecimento de Deus, porque se houvesse, eles não faziam tal mal que andam fazendo contra as pessoas. Ele está nas trevas. Mas não fica com medo, não. Aqui está explicando, né? Não tema esse temor noturno que vem desses lados de... Ele não está falando aqui de assombração, não. Ele está falando aqui de algo real, de pessoas que estão nas trevas, né? Mas não tenha medo, não. E da seta que voa de dia, que é ainda o término do verso 5, que é a seta que voa de dia? São ataques que, mesmo dentro da luz, ele vem te atacar. Como uma seta inflamada, né? Que pode te deixar triste ou até, quem sabe, tirar a vida de uma pessoa, né? Por alguma forma. Então essa é a seta. Mas não fique com medo, que está falando. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pessoas ficam desesperadas quando vê falar em doenças que está aparecendo, porque vai sempre aparecer para esse final. Pessoas ficam desesperadas. Covid, não sei o quê. E os outros que estão lá por trás, que não entendem nada de Deus, e às vezes nem querem entenderem, ainda assombra muito mais a pessoa. Essa doença mata, essa doença faz não sei o quê. Aqui está falando, não precisa você ficar assustado com isso, não, entendeu? Com essas pestes que se propagam, quer dizer que virou propaganda, que não traz benefício nenhum ao povo, mas só o assustam, certo? Assustam até pessoas que dizem que tem Deus como seu amparo, porque ele vai mais pelo que ouve dessas pessoas que estão nas trevas da falta de conhecimento,
e ele está se propagando, ele está fazendo propaganda disso, ou seja, sem saber está sendo mensageiro de Satanás, que quem propaga o mal, ele vem do mal, essa é a origem, e quem propaga o bem, a origem vem do bem. E esses propagadores de desgraça que tem acontecido, ele não é nada mais, nada menos do que mensageiro do diabo. É office boy do diabo, entendeu? Porque se propaganda valesse as coisas, eles usam até dizer que propagandas é a alma do negócio. Quer dizer, acabou de prejudicar quem propaga o mal, tá vendo? Porque se o negócio for bom, tudo bem. Mas e se o negócio não for bom? Ele ajudou a propagar essa miséria, não é? E também essas propagandas, ela vem das trevas, entendeu? Aqui está falando, ó, que se propaga nas trevas, já vem da falta de conhecimento. Então, não fique com medo disso não. Se você está com Deus, já está avisando desde o começo, a continuação do versículo. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Morrem aí pessoas que a liderança da vida e a morte, quem tem o poder sobre essas coisas é Deus. Adiantaria se eu dissesse, eu não vou deixar ninguém morrer da agora para frente? Será que tem alguém que vai surgir que tem essa capacidade? Nunca. Então, não fique com medo dessa propaganda, você entendeu? Porque senão tira a sua confiança que você tem em Deus, né? Porque essa mortandade que está falando aqui, ela vai atacar o meio-dia. Por que o meio-dia? Será que tem que ser meio-dia? Ou não podia ser 10 horas da manhã ou 4 da tarde? Não, é porque pôs aqui o símbolo que está no meio da claridade, certo? As pessoas que estiver no meio da claridade, não se espanta, está dentro do verso 6 ainda, no começo dele, dessas coisas, que são propagadas do meio das trevas, quem está, e também das mortandades que assolam o meio-dia. Às vezes coisas é propaganda e às vezes não é. Está no claro, está à vista de todo mundo, mas não se assuste com isso, porque também não vai adiantar, não é? Você não vai dar conta de mudar os problemas quando eles não podem ser mudados. Só Deus sabe a hora exata, né? O 7, caiam 1000 do teu lado e 10.000 à tua direita. Porque se você tiver nessa qualidade, isso vai acontecer com outros que estão nas trevas. Com você só se for necessário. E quando Deus permite que algo acontece com a pessoa, ele só deixa acontecer o que chega parecendo mal, mas é para o bem dele, né? Ao término do verso 7. Tu não serás atingido. Não se assuste não, fique com medo não. Porque quando for para você ser atingido, você também não vai dar conta de se defender. Porque é algo que Deus às vezes permite para que acordamos, para que mudamos de opinião. Então é o nosso bem. Ou dívidas, né? Que eu digo sempre, que a pessoa tem, que trouxe do passado, às vezes não é dessa vida, mas que nós já existimos antes que houvesse mundo. A Bíblia diz que Deus escolheu os dele antes que o mundo existisse. Então, nós somos de muito mais longe do que se pregam, né? Mas não será atingido o que tiver nessa situação, né? Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você tiver nessa qualidade,
Pode propagar aí o que quiser, não importa com isso não. Vai passando por cima dessas propagandas satânicas, porque não há quem fala a verdade quando se propaga que vai acontecer tal coisa. Dificilmente tem um falando a verdade. Entram e dizem, agora vai mudar, e tá até mesmo profecias em algumas igrejas. E no final, a própria Bíblia manda examinar até as profecias para ver se o tal que está profetizando tem a vida em dias com Deus, porque senão não vai acontecer, viu? E nós misturamos na nossa cabeça só porque alguém falou que vai vir uma besta, que eles não sabem nem o que está pregando. Eu já expliquei o que é a besta, né? Besta é poderes de governos e tal, não é carimbos. E já disse mais, tem gente morrendo de medo de chip, né? Diz que aí já é a besta. Não, isso é evolução, porque o que vem desse governo, que dá a origem do nome besta, que até diz em Apocalipse que esse número está em um homem, certo? E esse homem habita convosco, quer dizer, é gente daqui, gente que vai governar, fazer essas coisas. Então, o chip desse governo não vai sair nada bom, não, que serve para nada, não. E os chips que, se porventura vierem colocar, que estão propagando, ele não tem mais como um bandido fazer as atrocidades e sumir, desaparecer simplesmente, porque ele vai ser localizado por esse pequeno aparelho. Então a besta, se fosse colocado como a pessoa coloca, os pregadores, não ia fazer um jeito de punir errado, não. E nem pegar quem matou pai e mãe, fez chacina, e agora aí ele vai... Não tem como ele escapar. E esse chip também é benéfico, se vier a acontecer, porque ninguém abre a porta do seu carro mais, e nem funciona ele. Porque ele vai ser... o dono vai ser reconhecido, certo? Quando for o dono, a porta vai abrir. Quando for um que não é o dono, ele não está aliado a esse aparelhinho. Então não vai conseguir, né? Até mesmo as portas das casas. Isso chama evolução. Isso é o que Jesus disse, a ciência se multiplicará. Ele não falou que era para mal, não. Ele falou que ali ia se multiplicar, né? Então não tem nada a ver com a besta isso não. Mas apavora com as falsas propagandas, que já disse aqui, que vem das trevas, da escuridão, e as pessoas ficam em desespero. Não espera a besta não, amigo. Você que diz ser cristão, espera a vinda de Jesus para te levar embora. É muito melhor do que você ficar esperando a besta, certo? São pregadores que estão pregando sem explicações e sem revelações. E o próprio livro Apocalipse, traduzido, é livro das revelações, certo? Então veja bem aí a situação. As pessoas ficam mais esperando a morte do que a vida, com as pregações que está havendo. Esperando mais a besta do que o próprio Deus para vir resgatar o povo que espera por ele, certo? O 8. É o 8 que diz, somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Agora, você vai passar ileso. Está garantindo aqui, ó. E quem é que está falando aqui? Deus. Está garantindo que você só vai olhar com seus olhos, nada mais vai. Não tem dano nenhum, não. Agora, para os ímpios, sim. Aqui está falando, você vai ver cair do seu lado. Os ímpios. Mas não, você não vai ser atingido, né? Tudo bem. O 9. Pois disseste,
o Senhor, olha bem, porque vocês têm falado que Deus é sua proteção, que Deus não deixará você cair em tentação, que diz até lá na oração do Pai Nosso, né, como se diz em todos, né? E, pois disseste, colocou aqui 2 pontos, uma parada forte. Ou seja, vocês já não dizem isso, que são amparados por Deus? E por que vocês estão com medo? Você não está com o maior? Então, isso faz que Deus entristeça com essa falta de confiança. E às vezes não te ouve. Ó, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Não é isso que tem falado os cristãos, os chamados cristãos? Fizeste do Altíssimo a tua morada. Diz, eu estou com Deus, tem falado por aí, e por isso nenhum mal vai me acontecer. E por quê? Se você tem certeza que está com Deus e que Ele te protege, ou você crê ou não crê, ué. Porque se você disser que crê em Deus e está firmado nele, Ele é a sua defesa, você ainda tem medo de quê? Ou então você não crê em Deus assim como você tem dito. Você está vendo? Salmo 91 não é só para espantar assombrações, não. Com a folha aberta, sujando a Bíblia. Não vai adiantar nada. Está falando aqui, é a profundidade da leitura que está falando o próprio Deus. Que depois, ao meio do Salmo, ele passa a profetizar, certo? O 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa, não vai chegar coisa nenhuma de mal na sua casa. O 11, porque está vencendo o meu horário aqui. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Todos. Todos é todos. Então não tem de que temer. O 12. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pedra? Qualquer problema que vier, você não vai se tropeçar. Você vai sair ileso. O 13. Pisarás o leão e o áspide, que é as coisas mais perigosas, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Se esse for o caso, até nisso Deus te dá proteção. Claro, você não vai sair por aí caçando um áspide ou um leão para você pisar, né? Então, mas ele está falando de problemas que têm poderes fortes. 14. Porque a mim se apegou por amor. Eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Te livrarei mesmo, porque conheces o meu nome. Por isso que eu falo, nós temos que conhecermos a nós mesmos e conhecer quem é esse Deus que estamos propagando. Certo? Aqui eu estou falando, eu faço isso porque você conheceu o meu nome. Ué, está explicando tudo, né? Uma pena que não dá para explicar com mais profundidade por causa do tempo. Estou terminando. Verso 15. Ele me invocará, quer dizer, vai me chamar. Ele quem? Esse que está nessa situação, que está entendendo. E eu lhe responderei. Na sua angústia, pode ser qualquer tipo de sofrimento, eu estarei com ele. Que maravilha, né? Livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu livro ele e depois ainda dou o direito da glória. O 16. Saciá-lo-ei, completo nele o que estiver faltando, com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu dou muitos anos de vida para esses que estão morrendo de medo das coisas,
e ainda mostro para ele a minha salvação. Eu faço ele ver que foi eu que fiz essa salvação. Prezado amigo ouvinte, eu peço você que deixe o like e não se prometendo aquela bomba, assista até o fim para aquela bomba que eu vou colocar a fim de crescer um canal. Não, eu não tenho esse objetivo. Meu objetivo é colocar conhecimento na cabeça das pessoas. E se inscreva no canal, porque dá mais força para poder a gente trabalhar, né? Fazer essas palavras que passamos aqui, né? E compartilhe também, que tem pessoas no mundo, e como tem, hein, precisando de um conhecimento que seja verdadeiro, que seja um conhecimento fora de questões de religiões, certo? Senhor, meu Pai, nós agradecemos os santos espíritos e anjos do Senhor. Agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.